Buenas noites, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Segunda-feira é dia de Segundou Cripto, dia de atualizar vocês do que rolou na semana e também do que está por vir nessa semana que está começando. Não sei se vocês perceberam, se tá um pouco mais de qualidade, hoje estamos de câmera profissional gravando aqui, não sei se vai fazer muita diferença, mas vamos descobrir. Mas vamos lá, na semana retrasada, o Goldman Sachs e a Morgan Stanley autorizaram seus assessores de investimento a oferecer ETF de Bitcoin para compor a carteira desses clientes. Então eles basicamente pegaram seus assessores e falaram para eles, agora vocês podem oferecer para os nossos clientes aqui, né, que investem o dinheiro deles com a gente, se eles vão querer ou não ETFs de Bitcoin para investir e compor a carteira deles. Isso foi na semana retrasada, né? Agora na semana passada, essa semana que passou, o Goldman Sachs anunciou ter vendido 418 milhões de dólares em ETFs para os seus clientes. E o Morgan Stanley também anunciou ter vendido 187 milhões de dólares. Praticamente aí 600 milhões de dólares graças a esses dois figurões. E agora sim, isso tem uma importância muito grande, porque há muito tempo esses ETFs de Bitcoin que foram lançados, eles estavam dominados 100% por pessoas físicas, pessoas como eu e você que íamos lá na bolsa e comprávamos ETFs de Bitcoin para investir. E agora sim, essas instituições privadas estão entrando de fato a investir no mercado, e aí vem muito dinheiro, né? A gente tá falando aí de 600 milhões de dólares, isso é muita grana. E sem os ETFs isso não seria possível, porque esses investidores, esses assessores, né, e esses bancos privados, eles só conseguem tirar a margem deles se eles estiverem investindo através da própria plataforma deles. Não é uma integração muito bacana você assessorar um cliente de investimento, por exemplo, através da XP Investimentos e falar para ele que agora ele tem que criar uma conta na Coinext para investir no Bitcoin. Não, para eles é muito melhor que esse produto de investimento em Bitcoin esteja dentro da própria corretora deles. E agora sim eles conseguem oferecer isso, visto que os ETFs estão listados em bolsa americana. Então os ETFs foram essenciais para a gente poder dar esse passo para frente com o Bitcoin e com as criptomoedas em geral. Então, além desse crescimento na adoção, né, agora por parte dos bancos privados e dos investidores tradicionais, vamos dizer assim, que é quem geralmente deixa esse dinheiro sendo administrado por instituições como a Morgan Stanley e a Goldman Sachs. Tivemos também um outro fator de adoção muito bacana, que foi ver que o Banco Central Suíço e o Banco Central Norueguês possuem ações da MicroStrategy. Para quem não sabe, a MicroStrategy é a empresa do Michael Saylor, um dos maiores entusiastas de Bitcoin do mundo inteiro, e ela tem quase 230 mil Bitcoins em custódia. E com as recentes altas do Bitcoin, né, se a gente for ver aí os últimos 12 meses, a performance do Bitcoin foi ótima. Esse enorme caixa de Bitcoin fez com que as ações da MicroStrategy disparassem muito, sendo a segunda melhor no S&P 500, tendo subido aí nos últimos 12 meses 995%. Então, entre as 500 ações do S&P, ela foi a segunda melhor em performance. Talvez, será que isso tem um motivo diferente? Por exemplo, será que tem um medinho aí dos bancos centrais de fato se expor a Bitcoin e o quanto que eles poderiam ser julgados por isso, e por isso eles estão comprando ações de uma empresa que a valorização e desvalorização depende muito também do desempenho do Bitcoin? Só o tempo dirá, mas eu acho que, cara, pode sim estar rolando um pouquinho disso. Mas bom, saindo desse papo de adoção, né, que a gente já teve um grande passo na semana passada, como a gente sempre tem toda semana, a adoção do Bitcoin tá sempre crescendo, sempre alguém novo falando bem do Bitcoin, sempre alguma instituição nova comprando Bitcoin, algum país novo comprando Bitcoin. Vamos falar agora de economia. Semana passada a gente teve dados de inflação nos Estados Unidos e dados de pedido de auxílio-desemprego. Ambos deles não nos trouxeram surpresas, mas nessa semana a gente tem as preliminares do PMI industrial e do PMI do setor de serviços. Ambos vão ser importantes indicadores para vermos aí o desempenho da economia americana. Dados vindo abaixo do esperado, ou seja, menor do que 49 para o dado de PMI industrial e menor do que 54 para o PMI do setor de serviços, deve ser ruim para o mercado jogar o preço do Bitcoin lá para baixo, pois indicaria que esses setores estão contraindo ou, né, expandindo, crescendo menos do que o esperado. E o que antigamente esses dados significaria apenas mais um fator, né, que forçaria o Fed a baixar os juros e seria positivo para o mercado cripto, hoje em dia isso é encarado como mais um sinal de recessão, e aí dá uma segurada no mercado cripto, a gente vai ver dólar disparando e tudo mais. Então vamos ver como é que vai ser, temos que acompanhar, quinta-feira é o dia. E falando em recessão, eu queria responder uma pergunta que eu recebi na minha caixinha no dia de ontem, no domingo. Fed segurou os juros e o cenário de recessão se concretiza, o que aconteceria? Bom, eu acho que aqui ele tá falando da reunião de 18 de setembro, então caso o Fed segurasse os juros, o que aconteceria? E na minha opinião, segurar os juros não é nenhuma possibilidade. 76% dos investidores estão acreditando em um corte de 0,25 e o restante, ele não tá nem pensando em não haver corte, ele tá pensando num corte de 0,5. Segurar os juros não seria bom para os Estados Unidos num cenário de não recessão, que por enquanto ainda continua sendo mais provável, e muito pior ainda para um estado de Estados Unidos com recessão. Eu acredito que independente do cenário econômico que vá vir para os Estados Unidos, a solução vai ser juros mais baixos, impressão de dinheiro para tentar
a aquecer a economia novamente, tendo recessão ou não tendo recessão. Claro que tendo a recessão, a nossa alta deve se adiar um tempo, porque com recessão o investidor tende a ser um pouco mais conservador, mais receoso, tende a fugir para ativos de mais segurança como o dólar e o ouro, então pode ser que por um tempo a nossa alta seja adiada e até o Bitcoin sofra um pouco. Mas eu acredito que no longo prazo, cara, sim, no longo prazo eu tô dizendo, daqui 1 ano e meio, 2 anos no máximo, não tem como. Impressão de mais moeda e juros mais baixos, que é o que vai ser necessário em ambos os cenários, vai cumprir com todos os fatores que a gente precisa para uma bull run muito grande. O Bitcoin, ele sempre segue o ciclo monetário. Quando está havendo expansão, impressão de dinheiro, ele sobe. E quando está havendo contração, né, taxas de juros mais altas, tentando tirar dinheiro da economia para controlar a inflação, ele cai. E, sem sombra de dúvidas, nós estamos prestes a entrar em uma bela expansão. Então acho que muita calma nessa hora. Se a gente for olhar, 75% dos Bitcoins não foram movidos nos últimos 6 meses, ou seja, o pessoal tá aqui para holdar. E o choque de oferta vai vir. Recessão só comprova cada vez mais que o sistema financeiro que a gente vive é cada vez pior, cara, que não faz muito sentido. E eu sei que tudo bem, no início isso vai afetar mal o Bitcoin, porque as pessoas ainda não compreenderam os fundamentos do Bitcoin. Então eles olham para uma recessão e ficam receosos. Mas no longo prazo não tem como. A gente passou pela mesma questão na pandemia, a gente passou pela mesma questão no início da guerra de Rússia e Ucrânia. O Bitcoin primeiro ele sempre toma uma pancadinha, mas depois, cara, o fundamento é inabalável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa um likezinho aqui embaixo, porque você ajuda muito o meu canal. E lembrando, toda segunda e quarta, se não na quarta, na sexta, ou quarta e sexta, a gente tem vídeo. Mas toda segunda, quarta e sexta, dá uma passadinha aqui que alguma coisa vai ter. Qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo. E lembrando, muito em breve abrirei turma pro meu curso Dominando o Cripto, tá bom? A gente deve estar aí muito em breve abrindo a turma 2 do meu curso. Eu tô muito animado para lançar para vocês e eu trago mais novidades em breve. Se você não tem uma corretora para investir, link aqui na descrição, você cria uma conta na Coinext, melhor corretora do Brasil. E nós nos vemos em um próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tenho certeza que vocês estão inscritos aqui, hein? Valeu, tchau, tchau.